Muito bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um dia e a mais uma sessão deste colóquio focado em dor em contexto de pandemia. Nesta mesa tenho o gosto de vos apresentar uma investigadora de renome na área da dor, muito estimada pessoalmente por mim. Portanto, é um gosto estar aqui a assegurar a moderação desta mesa. Cumprimento, então, desde já, a minha colega, a professora Alexandra Ferreira Valente, que tem um doutoramento em Psicologia pela Universidade do Porto e é também investigadora no William James, aqui do ISPAN. Ela tem coordenado projetos de investigação financiados no âmbito da psicologia da dor e do impacto psicossocial da Covid-19. Entre os seus interesses de investigação estão o estudo dos preditores psicossociais, o ajustamento psicológico em pessoas com dor e o papel também da cultura no processo de ajustamento psicossocial nesta população clínica. Vou então passar a palavra à professora Alexandra Ferreira Valente para nos apresentar a comunicação que está hoje neste painel. Muito obrigado, professora Filipa, pelas palavras da apresentação. E muito bom dia a todos, agora noutro papel, não é? Agora já não como co-organizadora e moderadora de mesa. Não diria que sou uma pessoa de renome na área, mas tento fazer umas coisas e juntamente com outros investigadores portugueses, investigadoras portuguesas da área da psicologia, procuramos contribuir para o conhecimento nesta área também em Portugal e fazer um contributo também para o estado da arte a nível internacional. Então eu vou tentar partilhar o meu ecrã, espero que com sucesso. Por favor, Filipa, diga-me se estou a... Estamos a ver. Estamos a ver. Este trabalho que trago hoje, esta comunicação, pretende apresentar os resultados de um trabalho que tenha vindo a desenvolver eu e outras pessoas, a quem aproveito para, desde já, agradecer pela colaboração mais direta ou mais indireta nestes trabalhos de investigação dos últimos anos, que têm sido também apoiados e acolhidos por estas instituições que aqui têm e financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, é um trabalho que se tem vindo a desenvolver acerca do papel moderador, mediador da cultura nos processos de ajustamento psicológico à dor crónica. Centrando-se aqui no quanto a cultura, usando como proxy a pertença a um determinado país, ter nascido no contexto de um determinado país e de um determinado grupo cultural dentro desse país. Portanto, o quanto a cultura pode influenciar a associação ou o papel preditor de fatores psicológicos relativamente a medidas de funcionalidade em pessoas com dor crónica. E, efetivamente, o sentido, e vamos falar de sentido hoje, é o sentido atribuído ao evento, neste caso à dor e ao impacto da dor, e o sentido de vida, o sentido de propósito, são também fatores relevantes neste processo de ajustamento, como vamos ver. Eu gostava de começar por contar assim 3 histórias, que são 3 histórias ficcionadas, mas que podiam ser 3 histórias do dia-a-dia de alguns de nós. A primeira história é a história de uma menina que vai passear com os seus pais e com os irmãos até ao parque e no meio das brincadeiras cai desamparada em cima de um tronco de árvore, mas com a excitação da brincadeira continua a correr, continua a brincar e só ao fim do dia o pai se dá conta que ela tem uma ferida no joelho e diz que tens aí uma ferida no joelho, e é então que ela olha para o joelho e sente dor pela primeira vez nesse dia. A segunda história, a história que talvez seja familiar a algumas das pessoas da assistência, de uma recém-mãe que tinha optado por fazer um parto natural, sem recurso a epidural, apesar de saber que as dores de parto são descritas frequentemente como extremas, e que
e apesar de experimentar realmente dores extremas durante o parto, ao ouvir o choro do seu filho e ao pegar nele ao colo pela primeira vez, sente uma felicidade imensa. E finalmente a terceira história, a história que poderia ser de um atleta, vamos imaginar que é o Rui, neste caso chama-lhe Rui, em outros momentos chama-lhe Cristiano Ronaldo, que no primeiro jogo da época, contra um adversário difícil, já nos últimos minutos de jogo, corre para marcar golo, é derrubado, sente que alguma coisa não está bem no seu joelho, mas decide levantar-se e continuar a correr para marcar golo. Ora, a dor, como dizia há bocadinho a doutora Ana Pedro, é uma experiência pela qual quase todos, eu digo quase todos porque nem todos temos a capacidade de sentir dor, mas quase todos sentimos dor em algum momento da nossa vida, nem que seja dor aguda, sinalizando, por exemplo, uma lesão ou uma doença. E nesse sentido, e como muito bem demonstra esta terceira história, ou este terceiro exemplo, a dor aparece como um sinal de que alguma coisa não está bem, de que há uma lesão, de que há uma doença, e apesar desta dor ser desagradável e nós a querermos evitar a todo custo, ela é essencial para que não haja um agravamento dessa doença ou dessa lesão e, eventualmente, uma ameaça à própria vida do organismo. Portanto, ela aparece como uma experiência essencial. Certamente que, no caso de um atleta que continue, por exemplo, no caso de um atleta que, apesar de ter uma lesão, não sentindo dor, continua a fazer exercício, continua a sua prática, a sua atividade física, essa lesão se agravaria e poderia conduzir a uma situação séria e sem solução no seu futuro. Ora, isto leva-nos a pensar que a dor realmente, apesar de ser chata, é efetivamente essencial à sobrevivência do organismo. Por outro lado, aquela segunda história que vimos sobre esta mãe, nesta segunda história, falamos de uma dor, por assim dizer, positiva, de uma dor que se reveste de um significado, de uma dor com sentido, de uma dor produtiva, de uma dor que se reveste de um significado e acompanhada de uma experiência afetiva muito particular. E, portanto, é muito frequente que mães em trabalho de parto descrevam dor extrema, mas, ainda assim, reportem intensidades da dor diferentes e tenham uma tolerância à dor também ela muito diferente. E, finalmente, o nosso primeiro exemplo, o desta menina que cai e que não se apercebe, que não experimenta dor, até que vê a sua própria ferida, o que nos faz pensar que existem outros fatores, para além daqueles estritamente fisiológicos, orgânicos, biológicos, para além da etiologia da dor, daquilo que está na sua origem, que influenciam a experiência de dor e, portanto, isto atesta realmente aquilo que nós temos vindo a dizer desde ontem, que a dor é efetivamente uma experiência subjetiva e multidimensional, pessoal e idiosincrática. Eu diria que, e não querendo abusar dos exemplos e das metáforas que vou utilizar, podemos comparar a subjetividade da dor a dois gêmeos que, ainda que sejam homozigóticos, não é? As pessoas mais próximas, nomeadamente os pais, conseguem sempre encontrar formas de os distinguir. E, portanto, perante duas pessoas que têm a mesma lesão, que têm a mesma doença, no mesmo estadio de desenvolvimento ou com a mesma gravidade, podem experimentar e reportar experiências de dor e de incapacidade associada à dor bastante diferentes. Este caráter de subjetividade da dor foi pela primeira vez reportado por um médico do exército norte-americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, se apercebeu que soldados que eram feridos, sofriam fraturas ou eram baleados ou que tinham que ser amputados, muitas vezes não pediam tanta medicação, não sentiam uma dor forte, sentiam uma dor moderada ou mesmo uma dor leve, e não solicitavam tantos analgésicos, tanta medicação, como os civis que tinham as mesmas lesões. Este médico atribui
estas diferenças na experiência subjetiva de dor, na experiência de dor, à interpretação ao significado que a dor tem e que a lesão tem para cada um destes intervenientes, destes atores, não é? Dos soldados. No caso dos soldados, esta lesão significava o regresso às suas famílias, o fim da guerra. Tinham sofrido um ferimento e agora regressavam a casa. A guerra tinha terminado. Para os civis, significava regressar à sua vida do dia a dia, num contexto de guerra, com a dificuldade acrescida de uma incapacidade funcional associada a esta lesão. Num estudo mais recente, portanto agora já mais próximo dos nossos tempos, nós pedimos a um conjunto de adultos, jovens adultos saudáveis, que colocassem a sua mão sucessivamente em 4 recipientes com água fria a diferentes temperaturas e pedimos que avaliassem a intensidade da sua dor, utilizando uma escala numérica que varia entre 0 e 10. 0 significa sem dor, 10 a pior dor que se pode imaginar. E este é um procedimento experimental conhecido por Cold Pressor Test. É um procedimento experimental que serve o propósito de induzir dor experimental. E se nos concentrarmos nos resultados apenas na intensidade de dor reportada para a temperatura de 3 graus, portanto, água a 3 graus, vemos que há uma grande variabilidade na intensidade de dor reportada pelos sujeitos. Portanto, o mesmo estímulo com a mesma duração e em uma intensidade de dor a variar entre 1 e 9. Portanto, mais aqui é a somar, mais um estudo que somar a tantos outros demonstra a subjetividade da experiência de dor e que a dor não é puramente o resultado de uma lesão periférica ou de uma patologia, nem tão pouco a sua intensidade, é proporcional à sua gravidade ou à qualidade daquilo que lhe deu origem à dor. E este tipo de conclusões está à raiz da desconsideração do modelo biomédico e da introdução da teoria do portão de controle da dor, que ontem a doutora Patrícia Pinto nos falava, e esta teoria deu mote depois para um conjunto de outros modelos e teorias acerca da dor que têm procurado explicar como e porquê fatores psicossociais estão associados e influenciam a experiência de dor, e nomeadamente da dor crónica. E por isso, a súmula da investigação, pelo menos das últimas 5 a 6 décadas, tem demonstrado que há um conjunto de fatores, estes são apenas alguns exemplos, efetivamente têm um papel relevante na experiência de dor e na modulação de dor. E algumas das investigações feitas pelo nosso grupo têm vindo a suportar também essas conclusões. Um destes modelos a que fazia referência um dos modelos cognitivo-comportamentais aplicados à dor crónica é o modelo transacional do stress de Lazarus e Folkman, que Beverly Thorne, em 2004, aplica à experiência de dor crónica. E, como vemos e como sabemos, aquilo que este modelo nos diz é que a forma como nós avaliamos, interpretamos o evento, neste caso a dor e o seu impacto, bem assim como a avaliação que fazemos dos recursos que temos para lhe fazer face, são os determinantes das respostas ou daquilo que fazemos e daquilo que pensamos para lidar com esse mesmo evento, com a dor e com o seu impacto. Por sua vez, aquilo que fazemos e que pensamos para lidar com a dor e o seu impacto influenciam os resultados de saúde. Este modelo continua a ser trabalhado, continua a ser desenvolvido por Susan Folkman, que depois, em 1997, em parceria com Crystal Park, o atualiza, o desenvolve e propõe um modelo centrado no sentido, um meaning making model, que Crystal Park vai atualizar e desenvolver, adaptar, e em 2010 publica aquilo que é uma revisão sistemática com a definição dos diferentes conceitos e dos diferentes mecanismos e tenets, ou princípios do modelo deste modelo Meaning Making Model, o modelo sobre a elaboração de sentido. Enquanto que Susan Folkman e Lazarus tinham colocado o acento no papel central das avaliações ou apreciações primárias e secundárias como precursores do coping com os eventos estressantes,
Este modelo vai colocar o acento na interação entre aquilo que a autora chama de significado do evento, o significado atribuído ao evento, o appraised event meaning, ou que compõe o situational meaning, já vamos ver isto mais em detalhe. Esta interação entre o situational meaning e aquilo que a autora chama de sentido global. E coloca também o acento nos processos de elaboração de sentido, se veem aqui o meu rato, nos processos de elaboração de sentido, que aparecem com uma resposta de coping para lidar com o distress provocado por uma incoerência entre o significado atribuído à situação e o global meaning, ou o sentido global. Agora vamos olhar então com mais pormenor as definições destes diferentes componentes do modelo. Portanto, o sentido global, ou global meaning, é, de acordo com Crystal Park, uma espécie de um sistema de orientação que se forma precocemente na vida, dada o contexto em que o sujeito, contexto social e interpessoal em que o sujeito cresce, e dadas as experiências de vida que vai experienciando, que vai vivenciando, e pode ser alterado ao longo da vida fruto de experiências de vida significativas, daquelas experiências de vida mais relevantes. Este sistema de orientação é composto por crenças centrais acerca do mundo, acerca de si próprio e acerca de si no mundo, sendo que a maior parte de nós tendemos a ver o mundo como sendo previsível, como sendo um mundo bom, como sendo um mundo justo. Tendemos a ver-nos a nós próprios também como pessoas honestas, como pessoas boas, e tendemos a ver-nos no mundo como integrados, produtivos. Este sistema de orientação é também composto por objetivos globais, por aquilo que a autora chama de objetivos globais, que são objetivos de vida, objetivos que pretendemos manter ou alcançar no futuro. E, finalmente, por aquilo que a autora chama de um sentido subjetivo de propósito, um sentido de propósito que é uma sensação subjetiva de que a vida faz sentido e de que as nossas ações estão alinhadas com um determinado rumo para atingir determinados objetivos de vida. Já o situational meaning, ou sentido situacional, é composto, por um lado, pelo significado atribuído aos eventos, por um processo de avaliação de quão discrepante ou de quão congruente ou incongruente é este significado atribuído aos eventos com o global meaning, e se há uma avaliação deste grau de discrepância, no sentido de indicar que existe, de facto, uma incompatibilidade entre o sentido atribuído aos acontecimentos, o significado atribuído ao evento e o global meaning, então há uma experiência de distress a que se dá resposta, colocando em marcha processos de elaboração de sentido como estratégia de coping. E então estes processos de elaboração de sentido fazem também parte daquilo que Crystal Park chama de situational meaning, ou sentido situacional. Ora, a forma como nós atribuímos significado aos eventos, à situação, refere-se a atribuições causais, a apreender ao quanto o evento é ameaçador ou representa uma perda ou é um evento neutro e desafiante. Reporta-se também ao grau de controlabilidade desse mesmo evento e às suas implicações percebidas de curto e longo prazo. Mas também temos aqui, então, ao nível do situational meaning, esta avaliação da discrepância que tínhamos falado, do quanto o evento, ou a forma como ou o significado que o evento tem para mim, coloca em causa aquilo que são as minhas crenças centrais, os meus objetivos de vida e o meu sentido de propósito, esta avaliação. E a resposta de coping à percepção de uma discrepância são então os processos de elaboração de sentido, que podem ser mais ou menos automáticos e, portanto, inconscientes, ou deliberados e, portanto, conscientes. Compreendem também uma tentativa de ganhar compreensibilidade, ou de procura de compreensibilidade
para essa situação, podem compreender processamento cognitivo e emocional e podem ser processos de elaboração de sentido de assimilação, isto é, podem compreender mudanças na forma como eu atribuo significado ou mudanças no significado atribuído ao próprio evento, ou então podem ser processos de acomodação em que ocorrem alterações àquilo que são as minhas crenças centrais acerca do mundo, acerca de mim ou acerca de mim no mundo, ou alterações aos meus objetivos de vida ou ao meu sentido de propósito. E deste processo de elaboração de sentido resultam aquilo que a autora chama de meanings made, ou seja, uma sensação que podem ser, por exemplo, não é ou seja, mas temos aqui vários exemplos do que é que seriam os resultados, os outcomes deste processo de coping centrado no sentido, que podem ser, por exemplo, uma sensação subjetiva de que se fez sentido sobre a situação, pode ser uma aceitação, neste caso, aplicada à dor, uma aceitação do evento, uma aceitação da dor, pode ser uma reatribuição causal ou um significado diferente atribuído aos eventos, podem ser mudanças de vida positivas, pode ser uma percepção de crescimento pessoal, para dar alguns exemplos. Há relativamente pouca literatura acerca deste modelo e de quanto ele se aplica ou é útil para compreender os processos de ajustamento nas diferentes populações. A investigação tem vindo a ser feita sobretudo com a população de refugiados, mas também com vítimas de trauma e sobreviventes de dor oncológica. Estes são as populações mais estudadas. E esta investigação tem permitido confirmar a relevância deste global meaning e situational meaning e dos processos de elaboração de sentido como formas de lidar com os eventos, com as situações, quando o coping centrado no problema ou coping centrado nas emoções falha ou não é possível, ou quando há uma percepção de discrepância, como falava há bocadinho, ou de incoerência entre o situational meaning e o global meaning. Reconhecendo-se nestes processos de elaboração de sentido como sendo processos que estão associados a recursos e a estratégias de coping postas em marcha para lidar com estes eventos e que explicam também o ajustamento psicológico à condição. No entanto, a utilidade deste modelo para compreender e descrever a experiência de dor, e nomeadamente dor crónica, ainda não foi estudada e, portanto, nós procuramos iniciar este estudo. Antes de mais nada, através de um estudo qualitativo, feito nos Estados Unidos e em Portugal, mas aqui apresento os resultados para os participantes dos Estados Unidos, e que esperamos que seja realmente um programa de investigação que possa depois desembocar em estudos quantitativos e experimentais. Portanto, o que nós fizemos foi fazer 4 grupos focais com adultos com dor crónica nascidos e residentes nos Estados Unidos, em que pedimos às pessoas, entre outras coisas, que discutissem o que é que pensam quando sentem dor, qual é o significado da dor para si, e de que forma a sua dor está associada ao seu sentido de propósito. E submetemos as transcrições destes grupos focais a uma análise temática, utilizando aqui uma abordagem indutiva ou bottom-up, ainda que informada pelo modelo do meaning making. Optámos por esta abordagem indutiva para nos permitir maior flexibilidade e profundidade na análise dos dados e para capturar maiores nuances nas relações entre os temas e entre os componentes do modelo, se viessem a verificar, e aqui está o mapa temático e já passarei a descrever em mais detalhe. Portanto, temos aqui dois grandes temas, ou 2 temas abrangentes, o significado atribuído à dor e, por outro lado, os processos de elaboração de sentido e os sentidos feitos, não é? Estes significados atribuídos à dor, este primeiro grande tema, o tema abrangente,
diz-nos que a dor foi percebida pelos participantes em termos das suas causas, mas também em termos das suas implicações de curto e de longo prazo. Ao nível das suas causas, mais frequentemente, e como seria de esperar à luz da literatura que já existe acerca das crenças relativas à dor, a dor foi atribuída mais frequentemente a uma lesão, a uma doença, a um problema de saúde, e nesse sentido ela é um sinal ou um alarme de que alguma coisa não está bem no nosso corpo. Não é? Mas também foi atribuída por vezes ou a déficit de atividade ou a excesso de atividade, como penso que estas duas citações que extraímos dos grupos focais ilustram, não é? Ou devido ao overuse, portanto, o excesso de atividade, ou uma pioria, um aumento da intensidade de dor, como estando associado à inatividade. Ora, por outro lado, esta dor associada a alguma coisa que não está bem no corpo leva os participantes a procurar apoio ou cuidados de saúde, ou apoio médico, e leva também a mudanças na atividade física e no estilo de vida, por exemplo, a perda de peso e a adoção de um estilo de vida mais ativo, a realização mais frequente de exercício físico como forma de lidar com a dor, de perder peso também. Menos frequentemente, mas também presente, os participantes também falaram das causas da dor como estando associadas a fatores psicológicos. Se, por um lado, a dor aparece associada e a incapacidade funcional associada à dor aparece associada a distress e depressão, ou seja, são elas próprias, a dor e a incapacidade funcional, elas próprias, causas de distress e de depressão. Por outro lado, os participantes também dizem que quando estão de mau humor, notam que tendem a ruminar mais, a focar mais a atenção na experiência de dor, a catastrofizar mais e, como consequência, a fazer menos coisas, a procurar mais o descanso e a inatividade, o que está também associado, notam estes participantes, está por vezes associado a um aumento exponencial da intensidade da dor. Finalmente, e isto penso que aqueles de nós que trabalham no contexto clínico o poderiam dizer também, ouvimos isto muitas vezes dos nossos utentes, eu digo ouvimos porque também trabalhei no contexto clínico durante alguns anos e também o ouvi muito, muito frequentemente nestes grupos focais e em outros contactos com pessoas com dor crónica, a atribuição de mudanças na intensidade da dor e de mudanças ao nível da experiência de dor atribuídas a condições climatéricas adversas atuais ou que se prevêem, a mudanças de dor. Não é? Como está aqui neste exemplo, este participante diz que consegue prever quando vem aí a chuva. Agora, a dor também foi, o significado da dor também está associado às suas implicações de curto prazo e de longo prazo, desde logo, e mais uma vez, a dor vista como estando associada à incapacidade funcional, a dor vista como um dano, como uma ameaça e como incapacidade, está associada, portanto, a perdas de autonomia, quer do ponto de vista da execução de tarefas domésticas ou de outras tarefas de cuidado pessoal, como também em termos da sua autonomia na realização das tarefas profissionais que antes conseguiam ser executadas perfeitamente, e também ao nível de atividades prazerosas, de atividades de lazer, e como tal coloca aqui em causa o prazer de viver, a satisfação com a vida destes indivíduos. A dor constitui-se, neste caso, como uma limitação a alcançar objetivos de vida, pelo menos comporta uma alteração na forma como se alcançam esses objetivos de vida e, portanto, coloca em causa o próprio sentido de propósito e a forma como a pessoa se vê a si própria. E isto está associado a desamparo, a desilusão, a frustração, muitas vezes, muito frequentemente, a sentimentos de culpa, a vergonha e uma certa pena de si próprio. E este tema aparece aqui associado, de forma muito estreita, à dor como uma perda. Desde logo,
perdas ao nível da estabilidade financeira, porque muito frequentemente os participantes não reportam não serem capazes de manter a sua atividade profissional. Muitas vezes a dor significa absentismo profissional, portanto mais dias de baixa. Significa também, algumas vezes, reformas por invalidez ou até mudanças de carreira, de uma carreira que antes se gostava para carreiras alternativas de que não se gosta tanto, porque não se consegue executar as mesmas atividades e, portanto, perdas ao nível da estabilidade financeira e perdas ao nível da sua capacidade de executar tarefas estão muito associadas à forma como a pessoa se passa a ver a si própria e passa a ver o seu próprio valor como pessoa. Há perdas também ao nível, então, dos papéis sociais e da sua capacidade de alcançar objetivos. No caso deste participante, ilustra bem estas perdas ao nível dos papéis sociais e da estabilidade financeira. Era agente da autoridade e teve que se reformar. Aos 40 anos estava reformado. Finalmente, também um outro tema que aparece menos frequentemente, mas também aparece, uma certa normalização da experiência de dor. A dor pode aparecer aqui como um acontecimento neutro, como um evento neutro, como apenas mais um desafio, entre tantos outros desafios que a vida nos coloca, uma experiência do aqui e do agora. E na medida em que é um evento neutro, é só mais um, com que é preciso lidar, ela não ameaça o sentido global, não é uma ameaça à prossecução dos objetivos de vida, nem tampouco do seu sentido de propósito. Há também aqui algumas elaborações ao nível daquilo que é a controlabilidade da dor, nesta dicotomia entre a dor ser controlável e uma certa confiança e esperança ilimitada nos avanços da medicina e nos profissionais de saúde, que apesar de não conseguirem dar uma resposta cabal, e quando eu digo aqui uma resposta cabal, a resposta cabal que estes participantes querem é a cura, o desaparecimento da dor crónica e não a gestão da dor, e não o controle da dor. Não é manter sob controle, é o desaparecimento da dor crónica. E continua a haver uma certa confiança de que, a curto prazo, os avanços da medicina permitirão erradicar a dor crónica totalmente. E há aqui falávamos da dicotomia entre a controlabilidade e a incontrolabilidade da dor, porque há aqui também o reverso da medalha, aqueles participantes que olham para e colocam o acento na incapacidade de erradicar a dor e verbalizam que there's just so much the physician can do. Então, para português seria, o médico só consegue chegar até um certo ponto. E a medicina só consegue dar resposta até um certo ponto, não consegue dar a resposta cabal que era desejada e, como tal, isto ameaça a sua percepção, as suas crenças centrais acerca do mundo, o mundo como sendo bom, como sendo justo, como sendo previsível, quando confrontados com uma experiência de dor crónica para a qual a medicina não tem uma resposta cabal no sentido da erradicação da sua experiência de dor. Então é injusto que me tenha acontecido a mim, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, não fiz nada de errado para merecer esta experiência. O mundo é injusto e é imprevisível, o que está então associado a desamparo, a desesperança, a raiva, a frustração. E finalmente, o segundo grande tema, os processos de elaboração de sentido e, por um lado, e os resultados desses processos de elaboração de sentido. Temos então, ao nível dos processos de elaboração de sentido, processos de assimilação ou processos de acomodação. Os participantes não elaboram muito sobre o novo sentido que atribuem à dor, mas dizem que estas alterações à forma como viam a dor no início da sua experiência de dor crónica para agora, e recordo que os participantes, era um critério de inclusão, tinham que experimentar dor há pelo menos 12 meses. Portanto, entre o início e a atualidade, dizem que há esta mudança e que esta mudança na forma como olham para a sua dor está associada a resultados positivos. Mas há também processos de acomodação, ou seja, mudanças ao nível do sentido global. Isto tem que ver com a percepção da dor como uma perda e como uma ameaça à prossecução ou como um obstáculo à prossecução dos seus objetivos. Nomeadamente, falávamos há pouco, os seus objetivos de carreira,
os seus objetivos profissionais, mas também em relação aos seus objetivos pessoais. Eu penso que este exemplo, este excerto, ilustra bem este aspecto. Um indivíduo que agora tem cerca de 70 anos, o senhor que tem agora cerca de 70 anos e que aos 50 anos, sendo médico, teve que deixar de... era cirurgião e, devido ao seu problema de saúde, à sua dor crónica, deixou de poder operar, deixou de poder fazer cirurgia e transita para algo parecido, mas ainda assim diferente, que é para o ensino da medicina no contexto universitário. Portanto, uma mudança ao nível dos objetivos globais e, frequentemente, também uma mudança na forma, pode não ser dos objetivos em si, ou seja, eu tinha aquele objetivo é incompatível com a experiência de dor que tenho, eu vou alterá-lo para um objetivo suficientemente parecido, mas suficientemente diferente para poder ser cumprido, para poder ser atingido apesar da minha experiência. Mas para aqueles indivíduos para quem a dor é um desafio, os objetivos globais mantêm-se. Portanto, não há uma ameaça aos seus objetivos de vida. Já tive aqui a indicação, muito obrigada, Filipa, pela indicação, porque o tempo se está a esgotar, também estou quase a terminar. Dizer que ainda as mudanças de sentido global têm que ver também com a forma como a pessoa se vê a si própria, ainda que menos frequentemente. Portanto, há esta transição associada à incapacidade funcional que decorre da dor crónica, há esta transição entre o ver-se invencível como invencível e não vulnerável para a consideração de si como uma pessoa vulnerável e necessitada de ajuda. E, finalmente, a dor pode aparecer, então, pelo quão obstáculo é à prossecução dos seus objetivos de vida e por quão é ameaçador da própria forma como a pessoa se vê a si mesma e no mundo. A dor ameaça também o próprio sentido de propósito, este sentido subjetivo de que a vida faz sentido, de que eu caminho para um determinado rumo, de que as minhas ações são orientadas para determinados objetivos de vida, e naturalmente que isto está associado também a sentimentos de desesperança, de frustração, de raiva. No polo oposto, há participantes que reportam mudanças ao nível da forma como atribuem sentido à sua vida, nomeadamente entregando-se até a atividades de voluntariado, do apoio a outras pessoas que têm problemas de saúde crónicos e também dor crónica, frequentemente no contexto das suas comunidades religiosas, e encontram nestas atividades de ajuda ao próximo uma fonte de sentido, de propósito e uma forma de autotranscendência que aparece aqui como que a reforçar a sua própria resiliência, a sua própria capacidade de viver a sua dor, mantendo a sua satisfação com a vida, mantendo o seu sentido de propósito, mantendo-se ajustados psicologicamente. Portanto, nas palavras deste participante, ter um sentido de propósito definitivamente ajuda, é um recurso pessoal para a vida. Os últimos dois temas que aparecem, embora menos frequentemente, apesar de tudo ainda aparecem, portanto, referem-se aos resultados deste processo de elaboração de sentido. Portanto, a dor parece como oportunidade, no sentido em que há uma reconfiguração da forma como a pessoa se vê a si mesma e, portanto, entregando-se a estas atividades de voluntariado ou entregando-se a um cuidado particular que tem com a sua família, e por um lado, e por outro lado, por terem experimentado a vulnerabilidade e por terem experimentado a incapacidade funcional associada à dor crónica e o quanto é difícil e o impacto que isto tem nas suas vidas, acabaram por se tornar, nas palavras dos participantes, mais compassivos, mais empáticos, mais pacientes e mais resilientes. Portanto, mais capazes de apoiar os outros, de compreender os outros. E há também uma mudança no seu estilo de vida, para um estilo de vida mais saudável, como há bocadinho falava, isto está muito associado àquilo que há bocadinho falava,
da adoção de práticas de exercício físico praticamente diárias e também de uma dieta mais saudável. E reporta-se também uma melhoria, porque é um investimento, porque é um maior investimento, uma melhoria das relações familiares. E salientar aqui esta verbalização de uma das participantes, muito claramente diz que há também presentes, que há também ofertas que esta dor, que esta experiência de dor crónica trouxe à sua vida. Não só coisas más, também há aqui aspectos positivos. E muito menos frequentemente, mas também a aparecer, a aceitação da dor como resultado deste processo de elaboração de sentido, que é o processo de aceitação, que é um processo que demora, mas que a aceitação radical também se traduz num maior ajustamento psicológico, numa maior satisfação com a vida e num maior sentido de propósito. E, portanto, em jeito de conclusão e procurando não demorar, portanto, todos os temas identificados são consistentes com este modelo e também consistente com os resultados de investigações anteriores acerca da relevância do sentido e da espiritualidade. A dor crónica aparece como uma ameaça, frequentemente como uma ameaça à percepção subjetiva de que a vida faz sentido e leva, por outro lado, à procura de sentido para a própria experiência de dor, mas e também para a própria existência, levando à revisão dos objetivos de vida. No futuro, aquilo que nós queremos fazer é, sobretudo, engajarmos com esta investigação, com este programa de investigação mais quantitativo e experimental, no sentido de desenvolver medidas que nos permitam avaliar todos os componentes do modelo, avaliar efetivamente o quanto estes componentes estão associados a medidas de ajustamento em pessoas com dor crónica e desenvolver intervenções psicossociais centradas nestes processos de elaboração de sentido e avaliar a sua eficácia com pessoas com dor crónica. Os resultados de investigação com pessoas com cancro têm sido muito promissores. E termino com esta definição de dor, já bastante antiga, mas parece ser bastante significativa, no sentido de chamar a atenção para a centralidade do significado da dor, a centralidade do sentido e da forma como nós, no contexto clínico, como no contexto de investigação, devíamos também atribuir a centralidade àquilo que é a experiência vivida, tal como ela é descrita pelas pessoas com dor. E em vez de nos centrarmos na tentativa vã de fazer uma avaliação objetiva da dor, ou seja, uma avaliação objetiva daquilo que é objetivamente subjetivo. Obrigada pela atenção. Professora Alexandra Valente, muito obrigada por esta sua partilha, esta confirmação, confirmação empírica deste modelo nesta amostra é claramente uma inovação e há aqui uma contribuição de imenso valor que vai certamente ter um impacto na forma como se vai pensar na dor, se vai intervir na dor. Eu devolvo agora a palavra à nossa assistência e crio aqui a oportunidade para existir a colocação de alguma pergunta, algum comentário que a nossa assistência queira colocar à professora Ferreira Valente. Não existindo para já uma demonstração de... temos aqui o professor Paes Ribeiro a querer aproveitar aqui a oportunidade. Viva, professor Paes Ribeiro. O professor vai-me tramar. Não, é uma pergunta que é senso comum. E é a propósito da ideia do conceito de meaning, seja o global, seja o situacional. Na situação em que estamos agora. Porque nas classificações de stress temos o stress catastrófico, o stress pessoal e o background. São os três tipos de stress que há. E normalmente a dor é decorrente de um stress pessoal, de um stressor pessoal. Só que nós agora estamos todos num stressor catastrófico. Ou seja, esta situação de pandemia, respeito a todos os critérios, apareceu de repente, abrange todas as pessoas,
não sabemos o que é que vai acontecer e não temos nenhum controle sobre ele. Mesmo que seja suave, ou seja, não é como Fukushima, não foi um terremoto, mas eu acho que todos estamos, mesmo os que estamos bem dispostos e sorridentes, estamos submetidos a esta catástrofe. E eu acho que a pergunta é, especulo, não sabe com certeza, como é que isto poderá afetar o meaning. Eu acho... Obrigada. Obrigada, professor, pela pergunta. Tenho sempre muito receio das perguntas do professor, porque o professor tem sempre muita profundidade nas suas perguntas. Mas obrigada por esta questão. Eu acho que, sem dúvida, sendo uma situação catastrófica, como o professor estava a referir, e aqui acho que estabeleço o paralelo com a investigação que tem sido feita, que de facto não é a minha área, não é aquilo que eu tenho aprofundado, mas tenho assim um conhecimento básico dessa área. Eu faço o paralelo com aquilo que são os resultados acerca da importância do sentido e os processos de elaboração de sentido e de ressignificação das situações e de si próprio, que são próprios das situações traumáticas e que são vividos pelas pessoas, pelos refugiados. Portanto, aquilo que me parece que é a literatura e que tem sido também uma investigação desenvolvida na nossa equipa pela colega Lisa Matos e pela professora Isabel Leal, aquilo que a literatura vai apontando é de que, perante situações dramáticas, como por exemplo uma situação de guerra em que somos confrontados com traumas vários, desde ver familiares a serem mortos, familiares ou outros a serem mortos à nossa frente, situações de violação, fugas abruptas de casa, portanto, sem dúvida que há um colocar em causa de tudo, desde se eu tenho a percepção do mundo como sendo as crenças acerca do mundo e do sentido de propósito e dos seus objetivos de vida desde logo, porque se eu vejo o mundo habitualmente como sendo previsível, justo e bom, quando estou confrontada com uma situação para a qual eu não contribuí de maneira nenhuma e que me afeta radicalmente a forma como eu vivo o meu dia-a-dia que afeta radicalmente aquilo que são os meus objetivos de vida ou a capacidade de os alcançar, sem dúvida que os processos que o sentido de propósito e o sentido global é colocado em causa, não é? Por outro lado, dizer que seja qual for o sentido de propósito, isto é, o sentido de vida, a forma como eu atribuo um sentido de vida, é um fator de proteção, e isso também vai aparecendo na literatura como sendo um recurso para nos mantermos à tona da água, mesmo quando estamos em alto mar e em tempestade. E aqui faço o paralelo e recordo a literatura já dos anos 50, de Viktor Frankl, não é? A logoterapia, que vive uma situação dramática na Segunda Guerra Mundial e está ele próprio preso num campo de concentração. E no caso dele, pessoal dele, aquilo que é a fonte de sentido é o recordar a sua esposa e o desejo de a voltarem a encontrar-se. Mal sabia ele que já toda a sua família tinha morrido pouco tempo depois de terem sido presos e enviados para campos de concentração e separados, nunca mais se voltaram a ver, não é? Mas essa recordação e esse desejo de se voltarem a reencontrar alimentava-o no dia-a-dia e era aqui um recurso em ordem à resiliência. Portanto, por um lado, não tenho dúvidas de que a situação que estamos a viver abala as estruturas, não é? Abala as nossas estruturas no sentido do nosso sentido de propósito, está colocado em causa uma série de objetivos pessoais de curto prazo ou até de médio prazo e temos uma grande incerteza relativamente a poder voltar a retomar a busca desses objetivos no longo prazo. Quer dizer, há aqui um grande ponto de interrogação. E por outro lado, o sentido de propósito, apesar de tudo, como um recurso em ordem a estarmos bem, em ordem à satisfação com a vida, em ordem ao ajustamento psicológico. Não sei se fui muito, se me dispersei muito, mas pronto, são as minhas reflexões.
Obrigado, Alexandre. Professora Alexandra, eu também lhe fazia outra pergunta, porque aflorou aí um aspecto que era dados portugueses também com a exploração deste modelo numa amostra portuguesa de dor crónica. Esses dados estão para breve? Estes dados, a publicação, esperemos prepará-la para daqui a um ano, mais ou menos. Já fizemos os grupos focais com utentes portugueses e o nosso propósito de base é a comparação entre grupos, portanto a comparação Portugal-Estados Unidos neste caso. Não nos foi possível porque no curto prazo, porque preparámos esta publicação a convite para um número especial de uma revista e, portanto, aquilo que já tínhamos completo eram os grupos focais nos Estados Unidos e os dados que já tínhamos analisados, mas estão em fase de conclusão da análise. A análise já está praticamente feita, já sabemos que existem aqui algumas diferenças consideráveis ao nível do sentido, do significado atribuído à dor. E esperamos publicá-los dentro do próximo ano. Muito bem, ficamos então com essa expectativa de em breve conseguirmos ler este paper sobre os dados portugueses e comparativos com a amostra americana. Fazia aqui dava uma última oportunidade para a nossa assistência a poder colocar, que é a professora Alexandra, uma última questão, na medida em que temos um horário a cumprir e não nos queremos atrasar para a próxima mesa. E se não existirem, então, mais perguntas, eu terminaria esta sessão agradecendo à professora Alexandra Ferreira Valente esta maravilhosa partilha de informação. Peço desculpa, estou-me aqui a informar que temos aqui mais uma pessoa que não apareceu automaticamente, que é a Cláudia. Cláudia, peço desculpa, não a estou a ver. Agora sim. Viva, Cláudia. Bom dia. Bom dia. Estava aqui, só apareciam mensagens a dizer que eu não conseguia ativar o som. Bom, antes de mais, queria agradecer esta excelente comunicação da professora Alexandra. Foi extremamente interessante e útil, sem dúvida muito útil, ver sistematizado desta forma aquilo que efetivamente os pacientes nos dizem, e de facto reconheci em muito do que foi dizendo à medida que apresentava os vários componentes do modelo, aquilo que os pacientes também nos dizem, e efetivamente encaixa tudo perfeitamente. A minha questão é uma questão que tem a ver com a prática e com algo que a Alexandra levantou ali a pontinha do véu há bocadinho, que é que estão a pensar na construção de um modelo de intervenção psicossocial apoiado neste modelo teórico que vocês construíram, partindo do já existente e que aplicaram à dor. Eu gostaria de ouvir falar um bocadinho sobre isso, quais são os vetores principais dessa intervenção. No fundo, quer dizer, nós na prática clínica vamos trabalhando estes aspectos, porque estes aspectos são centrais, não é? Mas fiquei com a sensação que tinha em mente algo um bocadinho mais organizado e manualizado, e não sei se gostaria já de nos dar alguma perspectiva sobre isso. Essa transladação para a prática num modelo organizado de intervenção. Obrigada Cláudia, a professora Cláudia, pela questão. Bem, sim, como sabemos, muitos daqueles que são os programas de intervenção, e quero começar por aqui, embora não esteja muito confortável em começar por aqui. Muitos daqueles que são os programas de intervenção cognitivo-comportamentais, já de segunda geração, mas sobretudo os de terceira geração, e aqui estou-me a recordar da Acceptance and Commitment Therapy, muito em particular, trabalham o significado atribuído nós trabalhamos com crenças, não é? E, portanto, com crenças acerca dos eventos e fazemos disputa de crenças e, portanto, desde logo dizer que isto não é apanágio único deste modelo e que não se vai inventar a roda, não é? Portanto, temos essa base. Por outro lado, portanto, conjugar
aquilo que já nos dá, aquilo que são já os contributos, nomeadamente da Acceptance and Commitment Therapy, para trabalhar quer o significado atribuído à dor, quer a reorganização dos objetivos de vida, quer a aceitação, não é? A aceitação com esta base, que eu olho para os objetivos de vida que tinha e que não consigo concretizar agora por causa destas circunstâncias, e agora procuro, como desde já os próprios participantes verbalizaram, eu agora não posso cumprir exatamente os mesmos objetivos, procuro reestruturar os meus objetivos para que sejam suficientemente semelhantes, mas suficientemente diferentes para que eu os possa alcançar, apesar da minha experiência. Portanto, desde logo o contributo aqui da Acceptance and Commitment Therapy a este nível. Mas depois, beber também da fonte. Para mim é uma fonte, não é? Que é a logoterapia, porque importa não só trabalhar o sentido atribuído ao evento em si, mas também trabalhar a busca de um sentido para a vida, no fundo, um sentido de propósito, como um recurso, não é? E o fortalecimento da utilização do sentido de propósito como um recurso. Todas as intervenções e programas de intervenção existentes até ao momento, centrados no sentido, bebem um bocadinho destas duas fontes, e ainda não há, à exceção de um último artigo de 2017, que procura, de uma forma mais clara, fazer uma proposta de programa de intervenção mais integrado, centrado neste modelo. Todos os restantes programas de intervenção que procuram focar o sentido ou vão beber a esta fonte ou vão beber a uma destas fontes. E, portanto, no futuro, e ainda são dados que nós estamos a trabalhar, e portanto isto é um programa de investigação para os próximos 5, 6, 7 anos, e portanto no futuro aquilo que perspectivo é a conjugação destas três fontes, não é? Por um lado, os dados empíricos que vamos recolhendo, por outro lado, esta proposta de 2017 mais centrada neste próprio modelo e que foi testado para pessoas com cancro, e por outro lado, estas fontes mais remotas da ACT e da própria logoterapia. Obrigada. Obrigada, professora Alexandra Valente. Agradeço as questões colocadas. Considerando a proximidade da hora da próxima mesa, vou dar então por encerrada esta sessão. Não sei antes, como já tinha feito há bocado, agradecer à professora Alexandra Valente esta maravilhosa partilha de conhecimento. A próxima mesa começa já às 11, portanto, fiquem por aí, que teremos apenas 2 minutos de latência até ao início da próxima sessão. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela presença, em especial à professora Alexandra Ferreira Valente. Até já.